Olá, hoje nós falaremos sobre o tema movimentos sociais e direito, o poder judiciário em disputa, que é um dos capítulos do livro Manual de Sociologia Jurídica que a gente vem trabalhando. O primeiro ponto para a gente poder entender esse capítulo é um conceito que o capítulo não explica, mas que é chave para a compreensão, que é o conceito de movimento social. O debate, né, sobre o que é movimento social, o conceito de movimento social, ele é bem amplo, né? E aqui a gente vai trabalhar com um conceito mínimo de movimento social, que é a ideia de várias pessoas que se unem em torno de um interesse. Então, quando várias pessoas têm um interesse comum e se unem em torno desse interesse, mesmo que momentaneamente, a gente está chamando isso de movimento social. É óbvio que toda literatura vai ter um sistema de classificação, né? Vai dizer que existem movimentos sociais que são mais institucionalizados ou menos institucionalizados, de longa duração, de curta duração, né? Etc, né? Então, você tem desde um movimento social que é de curta duração, tipo um protesto, uma manifestação, uma passeata, uma carreata em nome de uma causa, até outros movimentos sociais que têm mais de décadas de existência lutando em torno da mesma causa. Tem aqueles que se institucionalizam, então eles criam uma hierarquia, regras, filiais ou subunidades regionais que coordenam os movimentos, etc, etc, né? Até aqueles que são, digamos assim, brotam espontaneamente de alguma situação que acaba mobilizando essas pessoas. Então, o movimento social ele pega desde uma manifestação ou protesto em torno de uma causa, né, momentânea, conjuntural, até causas estruturais de longa duração. Entre os movimentos que a gente poderia pensar como exemplos de movimentos institucionalizados, a gente tem o MST, né, e o movimento do sem-teto. Já entre movimentos não institucionalizados, né, tem o exemplo que a gente tem de quase uma década atrás, que era o movimento Occupy Wall Street, né, e mais atualmente o Black Lives Matter, né, as vidas negras importam. A ideia de ter movimento social e esses movimentos conseguirem lutar por suas causas é uma lógica, né? O conceito de movimento social ele é compatível, ele é consonante com os direitos civis de livre associação, né? Típicas de democracias liberais. Na democracia liberal você tem o direito de livre associação, você pode se associar em torno de interesses comuns, né? Então os movimentos sociais estão dentro dessa lógica. O texto, né, então, uma vez conceituado o que não está no texto deveria estar no texto, né, para falar, né, talvez um erro do texto, falar de movimentos sociais sem definir o que é, mas daí indo para uma segunda parte, já adentrando nos argumentos do texto, entre os argumentos iniciais é dito que os movimentos sociais podem ser na relação entre movimentos sociais e direito, os movimentos sociais podem ser contra o direito, à margem do direito ou por direitos. Então, há três relações possíveis entre movimentos sociais e direitos que podem ser ligados por essas três preposições que estão aí. O texto também comenta que no final da década de 80, 90, havia um certo otimismo sobre como que seria, né, a lógica jurídica do mundo do Brasil pós-ditadura, né? Então, dentro da própria sociologia do direito, né, era muito falado, estudado e polemizado as questões trazidas, por exemplo, com o Boaventura de Souza Santos, que a ideia é que haveria uma pluralização do direito ou ascensão de direito alternativo ou direitos alternativos, que era a ideia de que a resolução de conflitos não ficariam restritos apenas à esfera judicial. Mas a gente sabe que isso não aconteceu, né? Se tivesse acontecido, né, daí, talvez, né, houvesse maior brecha para os movimentos sociais, né, agirem de outra forma, conseguirem as suas conquistas ou proezas de outra forma,
mas não acabou isso acabou não acontecendo. Depois, no texto também é discutido de forma assim, sem entrar muito em detalhes, a ideia de que existem movimentos sociais que são mais reativos, né? Ou seja, você tem o direito institucionalizado, você tem o aparelho legal jurídico, e esse movimento apenas reage aos movimentos, né, do aparelho estatal, e daí, segundo o texto, ele faz uma associação dessa com o MST. O MST seria um movimento social reativo, e outros movimentos sociais que não seriam reativos, mas propositivos, ou seja, eles tentariam dialogar na linguagem do direito para conseguir algo do direito. Então eles seriam ativos, propositivo. Propositivo quer dizer, eu faço proposta na linguagem jurídica para o mundo legal jurídico, esperando que ele incorpore essas minhas propostas e algo mude. E daí no texto vai utilizar como exemplo algumas proposições do movimento LGBT e também da questão lá, até a própria Lei Maria da Penha seria, digamos, uma conquista desse tipo de movimento social, né, manifestação social mais propositiva. Não é dito no texto, mas eu tenho a impressão, né, que se a gente usar, né, os conceitos que a gente aprendeu na outra aula, quando falava sobre a Nancy Fraser, é quase como se houvesse por trás dessa diferenciação entre reativo e propositivo, né, quase uma luta por redistribuição e luta por reconhecimento. Parece que o direito, né, ele aceitaria, né, movimentos mais assim por luta por reconhecimento do que por redistribuição, né? Porque pelos exemplos dados, né, não sei se isso se enquadraria com todos os outros movimentos. Se todo o movimento reativo ele tem uma lógica mais de uma luta por redistribuição e os mais propositivos mais por reconhecimento, mas dentre os exemplos dados a gente consegue sentir, né, inicialmente, numa primeira leitura, esse tipo de relação, né? Isso precisaria a gente pensar mais, refletir mais, estudar mais, para ver se realmente acontece e se esses conceitos realmente são bons ou úteis e adequados para a gente estudar a relação entre movimentos sociais e direito. Em seguida, o texto vai falar que no Brasil quase não há estudos sobre a relação entre movimentos sociais e direitos, são muito fracos, e mesmo em lugares que têm um pouquinho mais de tradição em estudar isso, como no caso dos Estados Unidos, ainda é um pouco incipiente, inicial, né? Não está assim tão profundo. Né? Mas o texto consegue, entre os estudos estrangeiros, encontrar duas perspectivas de estudos, né, que tentam com esse tema. Então, entre os estudos que fazem essa relação entre movimentos sociais e direito, eles podem ser classificados em duas perspectivas. A primeira, que está desenhado aí de roxo, né, é a chamada oportunidade legal, dentro de uma lógica de uma teoria dos processos políticos. E a segunda seria a da mobilização do direito, que tem uma concepção culturalista, né, do direito. Vamos falar um pouquinho então da primeira. Na perspectiva da oportunidade legal, como é que é analisado? É analisado que os movimentos sociais eles se aproveitam de momentos, né, com maior receptividade para suas causas nas estruturas políticas jurídicas. As estruturas políticas jurídicas oscilam entre mais liberais e mais conservadoras ao longo do tempo. E daí o autor vai falar, né, que essas estruturas jurídicas elas têm que ser analisadas sob 3 dimensões em relação ao acesso dos movimentos sociais. Se os movimentos sociais conseguem chegar ao judiciário, né, porque às vezes não consegue, né, não atinge os requisitos, né, às vezes para entrar com uma determinada demanda precisa ter um CNPJ, precisa ter dinheiro para custear, né, para pagar o advogado, não sei lá. Então às vezes nem acesso ao poder judiciário esses movimentos têm. O segundo é a questão da receptividade dos magistrados, né?
É óbvio que o corpo jurídico é um pouco heterogêneo, então, para algumas causas, né, os magistrados têm uma tendência quase unânime ou majoritária de rechaçar determinadas demandas, outros de aceitar e outros que têm conflito. Então, também essa questão de como que a magistratura, né, não só a magistratura, a promotoria também, lida, né, se ela tem uma certa abertura por receber algumas demandas. E por fim, se esse movimento social ele tem aliados ou inimigos que facilitem a sua briga no judiciário, né? Por exemplo, se esse movimento social tem a antipatia de algum ator social relevante, né? Então, suponhamos, um movimento social, o MST, um ator social importante, a imprensa brasileira, que odeia o MST. Então é óbvio que com um inimigo tão poderoso, né, é muito difícil ela conseguir ganhar, né, mobilizar ali, né, qualquer coisa. Então também esse jogo de quem é aliado e quem é inimigo, né, também ele pesa muito, né, nessas brechas, nessas oportunidades. Mas antes de eu continuar, né, depois de ter falado um pouquinho sobre essas três dimensões da estrutura, eu vou tentar retomar um pouco, que talvez a explicação inicial não tenha ficado muito boa. A oportunidade legal, ela é a concepção de que o Estado brasileiro, né, no seu lado jurídico e também no legislativo, ele é aquela estrutura que está ali, né, e o movimento social fica, né, olhando o Estado. E essa estrutura, às vezes, ela é mais conservadora, não permite questionamento, e às vezes ela é mais liberal, ela abre brechas, né, para questionamento. Então, o movimento social, ele fica ali na espreita, esperando essa abertura da brecha para ele entrar com a demanda. É como se fosse uma brincadeira de pular corda, né? As pessoas estão lá rodando a corda do pula-corda e a pessoa fica ali olhando que hora que ela vai entrar para pular corda. Então o movimento social é a pessoa esperando a brecha, né, para poder entrar no jogo do pula-corda ali, quando a corda está rodando, né? Então essa é a ideia da oportunidade legal. O Estado, ele fica ali, né, conservador, liberal, né? Liberal, conservador. E o movimento social fica esperando essa brecha para entrar com a sua demanda, né? Então é colocado de uma forma metafórica, é isso que é a ideia da oportunidade legal, da perspectiva da oportunidade legal para analisar movimentos sociais e direito. A crítica que se pode fazer a essa perspectiva é porque essa perspectiva ela foca na questão institucional de Estado, né? O ator principal, ou o foco da análise é o Estado e como o Estado abre brechas ou fecha brechas para demandas desse tipo. Então, é o que a gente chama de análise, né, upside down, que é de cima para baixo, né? Então, essa é a crítica. Agora a gente vai falar sobre a segunda perspectiva. A segunda perspectiva é a da mobilização do direito. Daí o autor vai falar que para entender essa perspectiva, primeiro tem que entender as premissas, e as premissas são três, que é a ideia de que é possível conseguir recursos para além das normas legais ou das instituições estatais, ou seja, você consegue montar uma estratégia jurídica usando elementos jurídicos e não jurídicos. Um exemplo de elementos não jurídicos é mobilizar a opinião pública por meio das redes sociais, ou por meio da imprensa, ou por meio de uma campanha de publicidade e marketing, por exemplo, né? Ou também dentro da universidade, criar novos conceitos, mudar conceitos, tentar criar novas gerações pensando diferente, né? Então é possível você montar estratégias jurídicas usando elementos jurídicos e não jurídicos ou extrajurídicos. O segundo, que há na prática muitos caminhos que podem ser seguidos mesmo dentro das instituições estatais. Então um movimento social, ele para conseguir o que ele quer, né, não é um caminho único ao entrar com a sua demanda no judiciário. Ele pode adentrar de várias formas, com várias estratégias diferentes. Então, né, não há caminho único. A brecha, ela não é
única, homogênea, uniforme, né? Digamos assim, para usar os termos da outra. Né? Há várias possibilidades, né? Não é uma brecha única que abre, há várias possibilidades desse movimento adentrar dentro do sistema jurídico. E o terceiro é que o próprio direito ele tem limites. Né? Então, por exemplo, suponhamos que tem um movimento LGBT, né, que, sei lá, digamos que pense no caso dos Estados Unidos, que cada estado tem uma legislação mais autônoma, né, e daí tem algum estado que seja proibido que pessoas do mesmo sexo mantenham relações sexuais. E um movimento LGBT tenta entrar na justiça para derrubar ou anular essa lei, né, etc, etc. E mesmo assim, o judiciário dá resultado negativo, né? Diz, não vamos derrubar essa lei, continua sendo ilegal sexo entre pessoas do mesmo sexo. Mas o fato da justiça ter dito, né, dado essa palavra, não quer dizer que não tenha outros mecanismos sociais pelo qual você consegue fazer prevalecer a sua vontade, né? Que eu dizia, né? Não é só por meio jurídico que faz prevalecer o que vai acontecer. Né? Esses movimentos têm outros mecanismos para tentar pressionar ou fazer valer a sua vontade, né? Como a própria desobediência civil. Né? O judiciário diz que não, mas nós continuaremos fazendo assim e pressionando por outros caminhos, arranjando um jeito de sabotar isso. Né? Pense, por exemplo, né, no caso brasileiro, da expressão lei para inglês ver. Né? Por quê? Porque foi colocado, né, foi criada uma lei que ficava proibido, né, o tráfico negreiro, o tráfico de escravos da África para o Brasil, de escravizados da África para o Brasil, mas o Brasil continua praticando, né? Ou seja, no nível legal jurídico tomou uma decisão, mas na prática foi feita outra completamente diferente e continuou sistematicamente ocorrendo. Então, é nesse sentido que está aí esse terceiro ponto. Mas, passando para além dessas três premissas, né, dessa perspectiva, a ideia é de que quem vai estudar a relação entre movimentos sociais e direito não deve focar na instituição estatal, mas sim no próprio movimento social e como que esse movimento social ele consegue, digamos, ser inteligente para montar diferentes estratégias em diferentes momentos para tentar alcançar os seus objetivos, para conseguir fazer valer os seus interesses. Então, o foco desse tipo de perspectiva é tentar entender como os movimentos sociais constroem as suas estratégias e colocam em funcionamento. Então, aqui eu faço uma comparação bem rapidinha sobre as duas perspectivas, né? A da oportunidade legal e da mobilização do direito. A da oportunidade legal, o foco é no Estado e nas brechas, né, que o Estado abre, né, para que o movimento social coloque suas demandas. Né? Como se o Estado tivesse sempre um movimento pendular para lá e para cá, de abertura, fechamento, abertura, fechamento. E é uma perspectiva que olha de cima para baixo, do Estado para os movimentos sociais. Já na perspectiva da mobilização do direito, o foco é nas estratégias dos movimentos sociais, como eles constroem os seus discursos e sua forma de atuação. E a análise é de baixo para cima, ou seja, dos movimentos sociais para o Estado. E aqui, por fim, eu coloco algumas questões aí para provocar vocês, para vocês comentarem lá no fórum, né? Para quem está sem ideia sobre o que comentar, né? A primeira, vocês conseguem pensar em um caso de um movimento social que seja contra o direito e outra que seja que atue à margem do direito e um movimento social que lute por direitos, né? Se vocês conseguirem pensar, escrevam lá, façam um pequeno parágrafo explicando isso. Uma outra proposta é pesquisar sobre o movimento social, né? Pode ser o Occupy Wall Street, Black Lives Matter, né? Etc. MST, Movimento do Sem Teto, né? Diga se ele é institucionalizado, a causa dele, se ele age contra a margem por direitos, se ele é reativo ou propositivo,
né? Uma terceira possibilidade de discussão, né? Como que a gente poderia pensar o caso do MST à luz da perspectiva das oportunidades legais, né? O Estado, ele abre margens para as demandas do MST, para a reforma agrária, e horas ele fecha. Quando é que ele abriu e quando é que ele fechou, né? E agora, nesse momento que a gente está vivendo, é um momento de abertura ou fechamento, né? A gente pode até pensar outras coisas, né? Como quais os aliados e quais os inimigos que o MST tem. E por fim, né, uma questão aí para vocês refletirem. Quando se estuda um caso em que um movimento social demanda o judiciário, né, qual das duas perspectivas estudadas é mais adequada? A da oportunidade legal ou a outra que a gente viu depois ali? Mobilização do direito. E justifique sua resposta, beleza? A gente se vê na próxima.